Alguns dias, sua boca fala preocupação antes mesmo de você perceber. Você acorda e sua mente já começa a listar problemas. Dinheiro, responsabilidades, saúde, família, futuro, coisas que você pode resolver e coisas que você não pode controlar. Antes mesmo de orar, o coração já está apertado. Mas hoje você pode fazer uma escolha diferente. Você pode decidir colocar louvor nos seus lábios e ver como seu dia se transforma. Essa escolha parece pequena, mas é poderosa. O louvor muda a direção dos seus pensamentos. Ele tira os seus olhos do tamanho do problema e coloca seus olhos na grandeza de Deus. Louvar não significa fingir que os problemas não existem. Louvar significa colocar Deus acima deles. É como dizer: Senhor, tu ainda estás no trono, e eu ainda pertenço a ti. Davi entendia isso. Ele não louvava apenas quando tudo estava bem. Ele louvava lembrando quem Deus é e tudo que Deus já fez. E quando você louva, você está contando essa mesma história, com a sua própria vida. Você está dizendo: Deus já foi fiel antes, e Ele será fiel novamente. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, o louvor ajuda o seu coração a voltar para a confiança. Hoje, antes que a preocupação fale primeiro, deixe o louvor tomar o seu lugar. A Bíblia nos mostra que o louvor verdadeiro começa dentro de você. Não começa na música. Não começa nas palavras. Começa no coração. Quando Davi escreveu os Salmos, ele não estava apenas cantando, ele estava vivendo aquilo que dizia. Ele declarou que desejava fazer a vontade de Deus. Isso significa que o louvor não é apenas algo que você fala, é algo que você vive. Louvar também é obedecer. Às vezes, o maior louvor que você pode oferecer não sai da sua boca, mas das suas escolhas. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa, falar a verdade em vez de esconder, ter paciência em vez de explodir, orar em vez de entrar em pânico, sua vida se torna adoração. Existe um tipo de louvor que Deus ouve no céu antes mesmo que qualquer palavra seja dita. É o louvor que nasce de um coração alinhado com Ele. E isso muda tudo, porque quando o coração muda, as palavras também mudam. Aquilo que você carrega dentro de você sempre vai sair pela sua boca. Se o seu coração está cheio de medo, suas palavras vão carregar medo. Se o seu coração está cheio da verdade de Deus, suas palavras vão carregar fé. É por isso que alimentar o seu coração com a presença de Deus é tão importante. Quanto mais você se aproxima dele, mais o louvor se torna natural. E aos poucos, você percebe algo lindo acontecendo. Sua boca começa a falar esperança onde antes só havia preocupação. Hoje, peça a Deus para alinhar o seu coração com Ele, porque quando o coração está no lugar certo, o louvor flui naturalmente. Se essa palavra já está falando com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho louvar. É fácil louvar quando tudo está bem, quando as portas estão abertas, quando as respostas chegam rápido, quando o coração está leve. Mas o louvor que mais toca o céu nasce nos dias difíceis, nos dias em que você não entende o que Deus está fazendo, nos dias em que as lágrimas vêm antes mesmo do café, nos dias em que a fé parece pequena. É nesses momentos que o louvor se torna poderoso, porque louvar no vale é uma declaração de confiança. É dizer: Deus, eu ainda acredito em Ti, mesmo sem entender. A Bíblia nos ensina isso em muitas histórias. Paulo e Silas louvaram na prisão, não porque estavam confortáveis, mas porque sabiam que Deus continuava no controle. E quando eles louvaram, algo sobrenatural aconteceu. As correntes se quebraram, as portas se abriram, o ambiente mudou. O louvor tem esse poder. Ele não apenas muda você, ele muda o ambiente ao seu redor. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que ninguém sabe, uma luta silenciosa, uma preocupação escondida, uma dor que você não consegue explicar. Mas Deus sabe, e mesmo agora, Ele está perto. O louvor não ignora a dor. Ele coloca Deus acima dela. Louvar não significa fingir que está tudo bem. Significa declarar que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece boa. E quando você decide louvar assim, algo começa a acontecer dentro de você. A ansiedade perde força. O medo perde espaço. A esperança volta a respirar. Hoje, não espere o milagre para louvar. Louve antes.
Porque o louvor prepara o terreno para o impossível. Se você precisa de força hoje, escreva: vou louvar mesmo na luta. Existe um tipo de louvor que não é suave. Ele é forte, decidido, inabalável. É o louvor que você levanta quando tudo dentro de você quer desistir, quando a mente está cansada, quando o coração está apertado, quando as respostas não chegam. Mesmo assim, você escolhe louvar. Esse louvor tem poder espiritual, porque ele não nasce das circunstâncias. Ele nasce da fé, e a fé move o invisível. Há correntes que não se quebram com força humana. Há batalhas que você não vence tentando controlar tudo. Mas quando você louva, algo muda no mundo espiritual. O louvor convida a presença de Deus para o ambiente. E onde Deus está, cadeias não permanecem. Talvez existam correntes hoje que você não consegue ver, mas sente. Correntes emocionais, pensamentos que te aprisionam, culpa do passado, medo sobre o futuro. Mas o louvor tem o poder de romper essas prisões. Não porque você é forte, mas porque Deus é. Quando você louva, você lembra quem Ele é. E quando você lembra quem Ele é, você para de se ver como alguém derrotado. Você volta a se ver como filho, como filha, como alguém que não caminha sozinho. Hoje, Deus quer quebrar correntes invisíveis na sua vida. Mas muitas vezes, a chave que abre essas portas se chama louvor. Mesmo que sua voz esteja baixa, mesmo que sua fé pareça pequena, louve, não pelo que você vê, mas por quem Deus é. Porque quando você levanta louvor, o céu se move a seu favor. Se você acredita que Deus pode quebrar correntes hoje, declare: meu louvor me liberta. Existem feridas que ninguém vê, sorrisos por fora, cansaço por dentro, palavras normais, corações em silêncio. Muitas pessoas acordam todos os dias carregando pesos invisíveis, lembranças que ainda doem, decepções que não cicatrizaram, orações que pareceram não ter resposta. E com o tempo, o coração vai se fechando. Você continua vivendo, mas já não sente como antes. Já não sonha como antes. Já não confia como antes. Talvez você esteja assim hoje. Talvez exista um lugar dentro de você que ainda está machucado. Um lugar que você tenta esconder até de si mesmo. Mas Deus vê. Ele não vê apenas suas atitudes. Ele vê suas dores silenciosas. E existe algo lindo sobre o louvor. Ele alcança lugares que palavras comuns não alcançam. O louvor entra onde explicações não entram. Ele toca onde ninguém mais consegue tocar. Porque o louvor te conecta com a presença que cura. Não é sobre cantar bonito. É sobre se abrir. É dizer: Deus, aqui está meu coração do jeito que está. Sem máscaras, sem filtros, sem tentar parecer forte. E quando você faz isso, a presença de Deus começa a envolver você. Não de forma barulhenta, mas suave, como um abraço invisível. O louvor não ignora suas feridas. Ele coloca luz sobre elas. E aquilo que é exposto à luz de Deus começa a ser restaurado. Talvez a cura não aconteça em um instante, mas ela começa em um momento. E esse momento pode ser agora. Hoje, Deus quer tocar áreas que você achou que nunca mais seriam as mesmas. Ele restaura a alegria. Ele devolve a esperança. Ele renova forças que você achou que perdeu. Mas tudo começa com o coração rendido. Não espere estar totalmente curado para louvar. Louve enquanto ainda dói. Porque muitas vezes a cura começa no meio do louvor. Se você precisa de cura hoje, escreva: Deus, cura meu coração. Existe algo poderoso que acontece quando você decide louvar antes de ver resultados. O mundo diz: espere melhorar para agradecer. Mas o céu ensina o contrário. Agradeça e você verá melhorar. O louvor é uma declaração de fé. Ele diz: mesmo que eu não veja ainda, eu creio. Mesmo que eu não entenda tudo, eu confio. Mesmo que esteja difícil, Deus ainda é bom. E quando você louva assim, algo muda dentro de você. O medo perde espaço, a ansiedade perde força, a esperança volta a respirar. Porque o louvor muda primeiro o interior e depois transforma o exterior. Muitas vezes queremos que Deus mude as circunstâncias, mas antes disso, Ele fortalece o coração, porque um coração fortalecido atravessa qualquer estação.
Talvez você esteja esperando respostas, uma porta se abrir, uma notícia chegar, uma situação se resolver. E a espera pode cansar. Mas o louvor transforma a espera em confiança. Ele transforma dias comuns em encontros com Deus. Ele transforma silêncio em paz. Ele transforma incerteza em descanso. Quando você louva, você está dizendo: Deus, eu confio no teu tempo. E confiar no tempo de Deus é descansar no cuidado dele. Nem todo caminho é rápido, mas todo caminho com Deus tem propósito. Mesmo quando você não vê, ele está trabalhando. Mesmo quando parece parado, ele está preparando algo. Mesmo quando você sente silêncio, ele continua presente. Nada do que você entrega nas mãos de Deus é perdido. O louvor é como uma semente invisível. Você planta hoje e colhe em tempos que nem imaginava. Por isso, não pare de louvar. Louve nos dias bons, mas também nos dias silenciosos. Porque existem milagres que começam no secreto, e muitas vitórias nascem primeiro no coração, antes de aparecerem na realidade. Hoje pode parecer só mais um dia, mas um dia entregue em louvor nunca é comum. Ele se torna um altar, e tudo que é colocado em um altar, Deus transforma. Se você decide confiar no tempo de Deus hoje, escreva: Eu confio em ti, Senhor. Agora vamos orar juntos. Senhor Deus, neste novo dia eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde e sincero. Antes de qualquer preocupação, eu escolho o louvor. Antes de qualquer medo, eu escolho a fé. Antes de qualquer ansiedade, eu escolho confiar em ti. Pai, tu conheces tudo sobre mim. Sabes o que eu estou vivendo, o que estou esperando, até aquilo que não tenho forças para explicar. Mas hoje eu não quero começar o dia reclamando. Eu quero começar o dia te adorando. Mesmo que eu ainda não veja respostas, eu te louvo. Mesmo que existam incertezas, eu te agradeço. Mesmo que algumas batalhas ainda estejam diante de mim, eu declaro que tu continuas sendo Deus. Coloca louvor nos meus lábios hoje, Senhor. Que as minhas palavras tragam vida e não peso. Que a minha boca libere fé e não medo. Que eu me lembre da tua fidelidade em cada detalhe do meu dia. Quando o medo tentar falar mais alto, me lembra que tu estás comigo. Quando a ansiedade tentar voltar, me envolve com a tua paz. Guarda minha mente, Senhor. Guarda meu coração. Guarda minhas emoções. Ensina-me a confiar no teu tempo. Ensina-me a descansar nos teus caminhos. Ensina-me a louvar mesmo quando eu não entender tudo. Eu entrego nas tuas mãos minha casa, minha família, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde e meu futuro. Vai à minha frente hoje. Endireita caminhos tortos. Fecha portas que não vêm de ti. Abre portas que ninguém pode fechar. Que o teu favor me alcance. Que a tua graça me sustente. Que a tua presença caminhe comigo em cada momento deste dia. E que, acima de tudo, Senhor, o meu coração nunca se esqueça. Tu continuas sendo bom. Eu começo este dia com louvor. Termino este dia com gratidão. E entrego cada segundo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você conhece alguém que precisa começar o dia com paz, compartilhe essa oração agora. Você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém hoje. Que Deus abençoe sua manhã, sua casa e tudo que você tocar. E lembre-se, comece com louvor e deixe Deus cuidar do resto.